Tchum, tchum. Então, sejam bem-vindos. Vamos ao nosso encontro de número 21. 21 semanas ininterruptas. Desde a primeira semana, estamos aqui firmes e fortes para discutir mais um assunto sobre artes visuais. Para vocês todos que estão aqui, né, acompanhando, seja ao vivo, aí a galera toda ao vivo, que eu espero, né? Vocês me permitem, essa aula vai estar gravada e disponível posteriormente ali no YouTube, né? Então, eu entendo que todos que estão aqui me autorizam a colocá-la lá. Se você não se sente muito confortável, daí, né? Daí não fica bom. Mas, a princípio, quem ficar aqui na aula, eu entendo que me autoriza por lá. E vai ficar disponível para vocês, né? Para vocês assistirem ali no YouTube. E para você que está aí chegando agora no YouTube, nos vendo pela primeira vez, venha para a nossa comunidade, né? Venha para a nossa comunidade, veja ali na descrição do vídeo, eu vou colocar para você ali o nosso link do WhatsApp. Venha conversar com a gente, venha tornar esse nosso grupo ainda maior. Maravilha? Então vamos lá, que essa Pucaí é grande, o tempo é curto. Estamos aí em meio ao final de semana, muita gente produzindo, muita gente conversando, e para falar sobre portfólio, né? O que é portfólio? O que é portfólio? Vamos resgatar um amiguinho? Muito bem. O que é portfólio? Para que serve o portfólio? O que eu tenho que tomar cuidado com o portfólio? Hoje a gente vai ver aqui um exemplo, né, de um portfólio, de um rapazinho muito generoso, que me possibilitou o material didático desse nosso encontro, o nosso querido Lindoso, de lá do Maranhão, né? A gente vai dar uma olhadinha como construir isso. E eu quero conversar com você o seguinte também, né? Quais são as características, quais são as preocupações que a gente tem que ter, né, ao fazer um portfólio? Para que serve um portfólio? Eu posso pôr tudo? Eu posso pôr a minha vida inteira no portfólio? Eu posso pôr cópias de certificados no portfólio? Eu posso pôr elogios que eu ganho nas minhas redes sociais no meu portfólio? Eu posso pôr o mundo no meu portfólio? Afinal é meu, eu adoro, eu me amo. Eu posso fazer isso? Fica legal? É isso que a gente vai discutir hoje, né? Então, primeiro de tudo, portfólio. Ele vem de portar folhas. Olha que bacana, portar folhas. Como assim? Ele vem dessa área do design, né, principalmente. Ele vem como uma proposta de mostrar em poucas folhas o que você sabe fazer. Bacana, hein? Lápis e papel na mão, anota aí. Portfólio, ele não é fixo. Portfólio, anote aí, põe aí, ó. Portfólio não é fixo, ok? Lindoso, agora você entende por que eu te mandei um arquivo aberto e um PDF, né? Sim. O PDF tá fechado para você ali, mas tem o outro aberto para você manipular e arrastar aquelas coisas, tirar aquelas fotos por outras, mudar. Então, o portfólio, ele é flexível. Maravilha? Tá, como assim flexível? Depende para o que você quer. Portfólio, anote aí, põe aí uma seta, escreva assim, portfólio depende da minha intenção. Isso significa que se eu tenho uma preocupação com construção de capital rápido, por exemplo, vamos supor que eu seja um retratista, tá bom? Quando eu estou falando, só para quem está chegando agora, né, nunca ouviu essa discussão, construção de capital rápido é elaboração de dinheiro na sua carteira de forma instantânea e rápida, mas não necessariamente uma obra que agrega na sua construção de carreira. Então, essa obra, por exemplo, pode ser retrato, né? Então, eu posso fazer um portfólio só de retratos. Eu posso fazer um portfólio, né, Lindoso? Só de representação de marinhas, ou só de representação da minha cidade, só de flores, só de cavalos, só do que eu quiser, tá bom? Isso eu chamo de construção de capital rápido. Geralmente é o mundo das encomendas, ok? E quando eu estou falando mundo das encomendas, eu estou falando do mundo de pessoas do senso comum
que entendem um pouco de arte contemporânea, mas eles gostam da parede bem linda, bem faceira, bem feliz e te contratam para você fazer uma obra. Isso eu chamo de construção de capital rápido. Diferentemente disso, eu tenho o mercado de arte contemporânea mesmo, aquele que você vai no museu, aquele que você vai na feira, da Bienal, tal, que é onde o artista de fato se consagra dentro da arte contemporânea. Este mercado, ele exige de você uma temática, uma pesquisa aprofundada. Ele não é simplesmente pegar uma foto e representá-la na tela. Ela tem que ter uma pesquisa, ela tem que ter um porquê, ok? Hoje eu vou mostrar o capital rápido do Lindoso, mas a gente está desenvolvendo a pesquisa dele, propriamente dita, que é o resgate da memória, enquanto infância, tal, que ele tem, mas que ele está começando a produzir essas obras nesse momento, beleza? Lindoso é meu mentorado e a gente está discutindo isso ainda, mas ele tem uma produção de capital rápido muito forte, eu quero mostrar para vocês isso daqui a pouco. Mas o que eu quero colocar aqui é o seguinte: você já notou lá que o portfólio é flexível, então eu quero que você anote mais uma coisa. O portfólio depende do objetivo que você quer para este fim, tá bom? Anote lá para nós. Por exemplo, se eu quero pegar e fazer assim, eu quero um portfólio para concorrer a uma vaga de ilustrador numa editora. É um tipo de portfólio. Eu quero concorrer a um edital de lei de incentivo. É um tipo de portfólio. Eu quero mandar para um galerista. É um tipo de portfólio. Eu quero mandar para um cliente. É um tipo de portfólio. Não é sempre o mesmo. Mas como assim não é sempre o mesmo? Porque ele tem objetivos diferentes. Por exemplo, se eu vou mandar para uma editora, tá? Eu quero mostrar que eu tenho capacidade de ser um ilustrador daquela editora, esse portfólio ele deve ser composto da maior variedade possível de linguagens que você domina. Então, por exemplo, você domina mexer com Photoshop? Você domina mexer com Guache? Você domina mexer com, sei lá, CorelDRAW? Sei lá, o pacote da Premiere lá, do Adobe? Você domina mexer com óleo? Você domina fazer colagens? Você domina fotografia? Você tem que contar isso aí. Porque na editora você pode ser um coringa, você faz de tudo, né? O cara sabe que ele pode jogar na tua mão uma máquina fotográfica e falar para você assim, ó, Tigrão, vai lá e resolve para mim essa fotografia de campo aqui, ó. Você vai sei lá, no jardim botânico da tua cidade e vai trazer fotografias específicas de flores, assim, para a gente ilustrar o material de biologia. É um tipo de portfólio, beleza? Agora, pode ser que o teu cliente queira comprar de você uma obra, um cliente de arte contemporânea. Então ele viu lá uma exposição sua, gostou, só que aquela obra já pertence a alguém. Então ele vai querer saber se você tem mais obras similares àquela. Então você vai mandar um portfólio para ele. Por exemplo, eu tenho aqui a Vera Silva, que faz... Verinha, balança a mão aí, povo te conhecer. Outra mentorada. Aos poucos você vai conhecendo o povo do time. O time é forte, cara. Só tem mentorado porreta. E a Verinha, ela faz umas obras lindas, coisas mais lindas, em caixinha de remédio com senhores, assim. Então, por exemplo, recentemente a gente fez uma exposição na Semana Cultural de Curitiba. A Vera estava com 4 obras. Muitas pessoas olharam as obras da Vera. E daquele momento poderia ter surgido uma opção de compra, né? E essa pessoa poderia ter entrado em contato com a Vera para conhecer mais do trabalho dela. Então, o que ela faria? Ela mandaria um portfólio daquelas obras. Mas ela também tem umas obras que é de fralda, assim, umas fraldas grudadas num couro, e daí tem uns senhorzinhos lá. Mas o cliente não viu essa obra. O cliente viu as caixinhas de remédio. Eu mando daí essa outra que tem couro? Ou mando só as caixinhas? O que eu faço no meu portfólio? Depende. Se é para o cliente, quanto mais opções eu dou, mais eu afasto a venda. Então eu mando só as caixinhas. Ele só viu as caixinhas, por que eu vou mandar o couro? Deixa ele conhecer o couro depois. Eu posso até, depois que eu fechar a venda das caixinhas, para ele, eu posso chegar, olha, e não perca, hein? Eu ainda tenho outras formas de obra de arte, mas daí a venda já se fez.
Eu já amarrei o nosso amigo. Daí eu apresento para ele um outro portfólio, uma outra opção, com várias possibilidades de arte que eu sei fazer também. Maravilha? O galerista, mesma coisa. Eu posso ter um portfólio com a minha melhor linguagem, aquela que eu mais me dou bem, é pintura, é escultura, é gravura, é desenho. E eu posso mostrar um pouquinho de cada uma, né? Eu posso mostrar um pouquinho de cada uma, né? Não tem problema. O galerista, para ele é interessante, porque o galerista, ele é o quê? Um sujeito que vai ganhar dinheiro em cima da sua produção, né? Salve, Júlia, o povo aí entrando. Ele vai ganhar dinheiro em cima da sua produção, ele quer conhecer um pouco daquilo que você faz. Perfeito? Joia? Agora eu vou mandar para um edital de incentivo à cultura, sei lá, uma lei Rouanet da vida. Cara, faz sentido você mandar o papagaio, o cachorro, a galinha? Estou usando aqui uma linguagem metafórica, mas faz sentido você colocar todas as suas produções lá? Se você faz desenho, se você faz ilustração, se você faz escultura, faz sentido você mandar tudo isso? Possivelmente não. Faz sentido você mostrar as obras que têm coerência com a tua proposta para aquela discussão. Perfeito? Então, assim, o portfólio ele pode ser um mutante. Ele pode sofrer alterações ao longo do tempo. Ele pode ter características diferentes para fins diferentes que você quer mostrar aí, tá? Vamos lá, algumas características fundamentais dos portfólios, né? Eu já disse das funções dele para você. Agora, eu quero mostrar para você o seguinte, quero te falar que um bom portfólio é um portfólio que ele carrega fotografias boas de obras de arte. Sabe tirar foto, não? Como é que você faz com as tuas fotos? Tuas fotos são aquelas que você ainda joga no computador, escolhe o melhor filtro e tira da tua fotografia? Será que é bacana fazer isso? Será que uma obra que o gato passa atrás assim é bonita? Não, eu mostro, né, professor, que o meu gato passa atrás, eu sou feliz com os meus bichanos. É bacana isso? O portfólio é bacana, né? Será que aquela obra que de repente está meio serrilhada, assim, a imagem, né, com baixa qualidade, será que é tudo bem? Vai. Era que eu tinha, não deu tempo. Não deu tempo, era que eu tinha, passou batido, eu nem vi. Não, a fotografia, ela é um filtro do mercado. A gente já discutiu sobre isso, né? Você tem que tirar uma boa fotografia para que ela fique organizadinha, né? Ela fique organizadinha no... Só um pouquinho, moçada, só um pouquinho. Aí, voltando, dando tchau pro meu filho, vai no aniversário da namorada. Filhos são assim, né? Eles vão embora. E é assim, né? Você cria o filho para o mundo. E o filho diz, avante, né? É isso aí. Então, vá lá, filho. Bom aniversário da namorada. Mande mensagem para este velho pai que vos fala. Voltando para a nossa aula. Lindos, lindas. Rebobinando a fita, né? Se você não é dessa época, eu entreguei agora a minha idade. O que acontece? O que você precisa então? Você precisa de uma boa foto, falava eu, né? Essa foto ela tem que ser uma qualidade boa, né? Ela tem que estar o mais próximo, tá? Das cores da obra verdadeira. Tranquilo? Então assim, eu tenho que tirar uma foto que ela não esteja serrilhada, que ela não esteja desfocada, que ela não tenha... Por exemplo, tem gente que pinta quadro, passa verniz. Que é o ideal, né? Na verdade, é o ideal você invernizar a obra depois que você faz, mas depois de um tempo, né? Principalmente se você trabalha com óleo. Mas depois de um tempo você tem que dar uma invernizada para proteger essa obra. Maravilha. Mas daí o cara escolhe um verniz que é brilhante. Olha que coisa boa. Verniz brilhante. Olha que delícia. Verniz brilhante. Quem nunca usou um verniz brilhante, né? Verniz brilhante, velho, coisa linda. Ele resgata a cor. Ele puxa a cor de novo. Ele traz a cor do jeito que você viu na tua paleta. Só tem um problema. O bichão tem uns ângulos que você vai ver a obra que vai parecer o sinteco da casa da tua avó, assim, entendeu? Não dá para ver nada.
ele esconde a obra. Então esse é o lado ruim, né? E o fosco? O fosco é melhor. O fosco, da onde você olha, você encontra a obra. Qual que é o lado ruim? O lado ruim é que ele perde uma potência da cor. A cor, ela fica mais, né, mais morta, assim. Tá, e o semibrilho? Opa, pode ser um... Eu não ganho em tudo e também não perco em tudo, né? Pode ser uma coisa interessante você fazer com semibrilho. Só que daí tem um detalhe. Eu poderia ter usado o brilhante, sim, desde que eu controlasse a luz do meu ambiente na hora de tirar a fotografia. Ao vivo, você sempre vai perder, porque em algum canto ele vai brilhar um monte. Mas na fotografia tem como controlar. Você tem como fazer um esquema com 2 jogos de luz, de forma que não fique brilho algum. Dá um trabalho do cão, mas dá para fazer. Você entendeu? Então, assim, vai de você, né? Estudar a maneira de tirar essa fotografia, o equipamento que você vai usar para tirar essa fotografia, tá? Tem uma cartelinha de cores também que você pode pôr em cima da obra para posteriormente ver se ela está coerente as cores da tela com as cores que está sendo apresentada na fotografia, né? Que mais? É muito importante a obra não estar em perspectiva. Puta, isso dá um ruim, cara. Sabe? Às vezes o cabra tem preguiça. Sabe, preguiça? De tirar o quadro da parede e pôr num cavalete para tirar uma boa foto. Não, ele não quer fazer isso. Ele quer tirar onde o quadro tá mesmo. Daí ele tira, eu tô mais embaixo, o quadro tá mais em cima, eu miro no quadro e é nóis, Queiroz. Daí depois eu vou lá e recorto a obra e dane-se. Não, aí. A obra tá esquisita. Então, tipo, se eu for corrigir a perspectiva em aplicativo, vai baixar a qualidade da foto. A foto vai ficar serrilhada, existe uma grande chance. Então, você tem que tomar estes cuidados para que a fotografia da sua obra seja a melhor possível. Tranquilo? Lugar bem iluminado. Se for tirar, eu não tenho spot de luz, professor, ainda estou montando meus equipamentos, aqui a grana está curta e tal. Tem problema, tira com a luz do sol. Só que assim, não deixa o sol bater direto na obra, senão cega tudo, né? Você vai ter que fazer um jogo ali com um lençol, com alguma coisa assim, para evitar aquela luz direta, né? Tem que ser uma luz difusa, mas fica bonito, fica bacana, tá? Então tem N formas de você fazer uma boa fotografia para o seu quadro. Maravilha? Tá, legal. Então já entendemos que a foto não pode ser porcona. A foto tem que ser uma foto boa, para que a pessoa que vai ver a posteriori esse teu documento se apaixone pelo seu trabalho. Afinal de contas, essa pessoa não está com você do lado. Maravilha? A única informação que ela tem da obra é este documento. Então, quanto melhor estiver esse documento, melhor para você. Vamos lá, meu lindo, minha linda. Portfólio também se faz necessário que cada obra tenha uma ficha técnica, né? E assim, ó, ficha, o que é uma ficha técnica? Tem vezes que eu vou ser muito redundante, né? Eu já falei sobre isso, mas eu torno a falar porque sempre pode ter alguém aqui não que não compreendeu ou não estava presente. O que é a ficha técnica? A ficha técnica é título da obra, beleza? Dimensão a técnica da obra, beleza? Técnica da obra, então título, técnica, dimensão da obra, ano da obra, ano que ela foi feita, e se ela pertence a um acervo ou uma coleção. O que é um acervo? O acervo é sempre uma instituição. Então, por exemplo, minha obra está no Fórum de Viana, no Maranhão. Então, ela pertence a um acervo. Beleza? Agora, vendi para a obra para a desembargadora Juliana Salomão, sei lá, também aqui do Fórum de Viana, mas a obra não pertence ao Fórum, pertence à desembargadora, ela levou para casa dela. Então agora é uma coleção. Então coleção é sempre pessoa física, tá? CPF. Acervo é sempre CNPJ, de uma empresa ou de uma instituição. Maravilha? Flagrou? Sempre assim, tá? Lindoso, o tio já arrumou para você lá, tá? Já deixei pronto para você, daí depois você só cola quando você for fazer novas inserções ali no documento. O que você precisa, então? Ficar esperto nisso. Mas sempre tem que ter acervo. E tá aí se a obra for tua, hein?
Como é que faz? Daí acervo ou coleção? É sua, né? CPF, né? Se ela é sua, é coleção. Mas daí agora é coleção do artista. Tranquilo? E eu posso pôr o nome da desembargadora Juliana lá no meu portfólio? Tecnicamente, não. Tecnicamente, não. A não ser que ela autorize, assim. Você, na hora que você faz a venda, você pergunte para a pessoa. E pode ser informalmente, não precisa ter um documento nem nada para isso, tá? Mas se a pessoa se sente confortável que o nome dela esteja circulando por aí, porque às vezes, sei lá, né? O Lindoso é um cara que ele não quer, ele é um cara modesto, não gosta de contar para vocês, mas ele tá ali, né? Ele tem uma ilha lá no Maranhão, coisa mais linda do mundo. Ele já me mostrou ele surfando no barco dele lá, viajando de barco. E o cara mora num paraíso, que para nós todos aqui a gente tem que ficar 10 anos colecionando os tostões do emprego para passar 10 dias. O Lindoso ele vive todo dia, ele abre assim a janela, para ele é o paraíso. Mas o que acontece? É bom você perguntar, tá bom? Porque às vezes a pessoa compra o quadro do Lindoso lá e o Lindoso vende ela por 30 mil, 40 mil reais uma obra. Mentira, essa daí são só as de 10 por 15. Quando a obra é grande mesmo, passa de 3 dígitos depois do zero, depois da vírgula, né? Daí o que acontece? O cara pode se sentir desconfortável, né? Porque se o Lindoso vende uma obra de 100 mil reais, lógico que eu estou brincando aqui, tá, pessoal? Entenda que é só uma brincadeira. Mas, lógico que se o artista vende uma obra muito cara, eu não quero ter meu nome exposto. Você entendeu? Porque, tipo, vai ficar claro que eu tenho muito dinheiro. E eu não quero ficar me exibindo por aí, ou ser vítima de repente, uma quadrilha que vai lá na minha casa, né? Se eu tenho uma obra de 100 mil na minha casa, quantas outras eu não posso ter também? Né? Concorda ou não? E quem tem obras de 100 mil, 200 mil na parede, possivelmente tem cofres com dólares escondidos na casa, tem carros de luxo, tem famílias que podem estar expostas. Então, assim, é importante você falar com a pessoa, tudo bem eu colocar no meu currículo o seu nome? Tá tudo certo. Se a pessoa não falar nada, tá, por ela tá tudo bem, você pode pôr. De outra forma, eu acho que é válido colocar assim, acervo particular, né? Acervo ou acervo. Quando acervo, geralmente geralmente não, é sempre instituição. Então, dificilmente uma instituição não deixe você colocar o nome, tá bom? Porque a instituição é pública, tá? Pública que eu digo assim, ela está exposta, né, para a sociedade como um todo. Agora, pessoas, daí às vezes vale a pena você perguntar, se a pessoa não autorizar, você põe assim, coleção particular, tá tudo certo, tá? Quando for um quadro seu, você põe coleção do artista. Maravilha? Daí tá tudo certo. Perfeito? Muito bom. Passando disso, acho que é bem válido na ficha técnica sempre a dimensão, né? Você seguir a ordem do alfabeto, altura, largura e profundidade. Então, ALP, beleza? Então, um quadro só tem altura e largura, beleza? Então, você põe ele assim, põe ele... é um retrato, ele é mais na vertical, assim. Então, aquela coisa da vertical, altura. A largura dele é menorzinha, né? Vai ficar a dimensão menor. É uma paisagem. Tudo bem, então a altura é menorzinha, a largura é mais ampla a medida. Show de bola? Escultura já tem que ter as três. Você escolhe o ângulo ali para fazer as medições e mostra as três dimensões, tem que ter. Bem, falando ainda de escultura, eu acho legal a gente pensar que num portfólio, se eu vendo escultura, se eu quero mostrar escultura, tem que ter no mínimo 3 obras, 3 fotografias dessa escultura, né? Afinal de contas, ela é uma coisa, ela é um objeto tridimensional. Então, o cara que vai comprar, eu tenho que saber como é que é o verso dela, né? A pintura não. A pintura ela vai ficar colada possivelmente numa parede ali, pregada numa parede. Então, tipo, ninguém vai ver o verso dela. Então, pouco me importa, né? Um desenho, uma gravura, né? Agora, quando é algo mais contemporâneo, assim, que exija uma visualização 360 graus, eu tenho que ter essa preocupação. 3 fotos, uma boa, ou melhor, uma principal, todas têm que ser boas, né? Uma principal e deixa eu ver aqui que a Natália fez uma pergunta, e outras 2 paralelas ali, outras 2 em outros ângulos. Professor, como a pessoa vai saber da altura e da largura das obras se errar as proporções? Como assim errar as proporções? Vamos pensar, eu ponho o quadro na parede, tá? Pus o quadro na parede.
Pregou lá. Aquilo que tiver alto é altura. Aquilo que tiver meio lateral, assim, né? Ó, que nem meu braço aqui, ó. Meu braço lateral da tela. Esse outro braço aqui, a vertical, a altura, beleza? A outra dimensão que está sobrando é a profundidade. Geralmente em pinturas você não precisa pôr profundidade. Como é que você vai achar isso? São os eixos, não tem jeito, né? Quando eu penso numa folha, quer ver? Eu vou te dar um exemplo melhor, mais direto, mais objetivo. Pensa numa folha sulfite, tá bom? Pensa numa folha sulfite A4, tá bom? Aquela que você usa na impressora. O menorzinho lado dela, se você deixar ela na vertical, como quem está olhando um poste, tá? Se você deixar a folha na vertical, como quem está olhando um poste, você vai ver que a altura é a maior quantidade de centímetros que você tem na folha, 29,7. A largura dela é a base dela ali, que vai ser 21 centímetros. Agora, se eu tirar essa folha e colocar ela no sentido paisagem, horizontalzinha, você vai ver que agora a altura vai ser o menor tamanho, 21 centímetros, ao passo que a largura ficou o maior lado, 29,7. Eu não sei se eu respondi, tá, Natália? Me confirma no texto se fez sentido ou não para você. E fez, professor. Fez sentido. Eu entendi. Perfeito. A Ariadne tá falando aqui no chat. O chat não aparece para vocês aí do YouTube, tá, moçada? Então eu vou lendo para você aqui. E quando a obra está emoldurada, na ficha técnica se coloca a dimensão total ou a dimensão apenas da obra? Tem lugares que eles pedem para ver a dimensão com a moldura também, tá? Daí às vezes vai as duas informações. Principalmente quando você vai vender essa obra, tá? Quando você vai vender essa obra. Com a moldura, tanto. Só sem a moldura, é outro tanto. Para a pessoa ter uma dimensão do que ela está levando de tamanho, tá? Mas daí não é mais preocupação do portfólio, sim do catálogo, tá? Que é um outro assunto, é outro momento que a gente vai discutir. Então, assim, geralmente, que dele, essa menina, a Ariadne, você é só a obra, tá? Não é com passepartout, não é com moldura, não é com nada, é só a obra. Fechou, Lê? Maravilha. O que mais que tem que ter num portfólio? Vai. Eu tenho que saber de quem é esse portfólio, né? Que vamos supor que eu sou um arquiteto, tá bom? Vamos supor que eu sou um arquiteto e eu trabalho com tudo vocês aqui. E nos meus projetos arquitetônicos eu gosto de pôr obra de arte, eu conheço vocês, e todo mundo me manda portfólio. Eu tenho que saber de quem que é o portfólio. Como é que eu vou saber se você não me conta? Então tem que ter lá, assim, ó, talvez a primeira capa, assim, ó, tira a capa, geralmente a capa você põe uma obra sua e escreve a palavrinha portfólio. Maravilha? Escolhe a melhor obra, assim, aquela mais linda. Você põe assim, pá, na capa e põe portfólio. A segunda tem que vir você. É legal vir você. O Lindoso fez um negócio genial. Lindoso tirou uma foto, eu mandei uma foto para ele. Lindoso, eu quero uma foto igual a do Brad Pitt. Você igual ao Brad Pitt aqui. Eu mandei o Brad Pitt para ele, né? Daí o Lindoso olhou e falou assim: não, mas o Brad Pitt é feioso, tem que ser um cara mais bonito. Daí ele foi lá, tirou uma foto dele mesmo assim, pá, que era isso que eu queria. Mandou. Só que daí ele teve a brilhante ideia, ele foi lá, jogou a foto dele na IA. Daí a IA, arrumou ele, botou ele num jeitosão, pintosão, arrumosão, assim, pá. Ele me mandou essa foto, botei no portfólio dele, ajeitei lá, ficou lindo, cara, ficou bacana. Daqui a pouco você vai ver, fica aí com a gente até o final que você vai ver. Você já viu, né? Cara, que coisa que é o mundo, né? A gente se adapta aos sistemas. Olha como esse encontro nosso vai para o YouTube. Eu estou segurando o Lindoso até o final do encontro, para segurar a audiência nossa. É isso aí, aqui é assim. Então, vale a pena, você pode pôr lá, você põe a tua foto no YouTube. Eu tinha mandado o Brad Pitt de lado para ele, assim, ó. Daí ele foi lá, tirou uma foto do jeito que ele tava, falou pra IA deu uma corrigida, deu umas arrumadas nele, pá, jogou as... Cara, ficou, ó, espetáculo. E você põe a tua fotinha. Ah, professor, mas eu não gosto de pôr minha foto, porque eu me sinto exposta, me sinto exposto, não sou feliz. Então, não ponho aí. Você não é obrigado a pôr a sua foto. Eu acho que a foto, ela comunica a foto da pessoa.
mas, ao mesmo tempo que ela comunica, ela diz muito sobre você também. Então, se eu apareço lá assim, eu vou pôr uma foto minha com a camisetona do Palmeiras, assim, né? Ei, time grande. Segurando um canecão de chopp, entendeu? Com o meu Tiburcio aqui, o meu porquinho, que eu tenho no outro braço, gritando, vai, porco, né? Cara, não perde bem, entendeu? Lembre-se, portfólio é um documento profissional. Então, ele não pode ter você de biquíni, você de sunguinha do Chaves, né? Na praia. Não vai ficar legal, cara. Não vai ficar bacana, porque ali é um ambiente profissional. Maravilha? Então, a fotografia sua tem que ser uma fotografia institucional de preferência, tá? Então, ou não põe. Você também pode optar por não pôr, tá? Mas ao lado dessa fotografia tem que ir uma mini bio. A gente já conversou sobre a mini bio outro dia, certo? O que é a mini bio? Aquele textinho que vai contar o mínimo sobre você. Qual é seu nome de verdade, aquele nome que sua mãe te deu? Qual é o seu nome artístico? Porque às vezes minha mãe me batizou de André Luiz, mas eu posso ter um nome artístico de liquidificador aéreo. Tudo bem. Eu optei por esse nome, poderia ser, né? Poderia ser como eu assino mesmo. Eu não tenho criatividade nenhuma no meu nome, eu assino André Luiz. Já o Lindoso põe E.Lindoso, né? Beleza? A Vera põe Vera Silva, e tá tudo bem, mas não são os nomes dessas pessoas, né? O E ponto significa outro nome, que o Lindoso prefere não falar o primeiro nome dele, ele prefere ser entendido como Lindoso. Tá tudo certo? O meu é Pinto, não vai ficar muito legal, mas poderia. Tem autos que tem sobrenome Pinto e põe Pinto lá no nome, tá tudo certo. Eu optei só por André Luiz, você opta pelo aquele que você quiser. Perfeito? E tem que ir depois também, vive e trabalha onde, né? Aonde você vive e trabalha? Porque assim, eu tenho que saber no teu portfólio da onde a obra vai sair. Porque, veja bem, vamos supor que eu sou um cliente teu que moro lá na Bulgária. Cara, vai sair da onde a porra da tua obra? Quanto tempo vai demorar para chegar na minha casa? Ou, nem precisamos pensar num colecionador internacional, a gente pode pensar num colecionador interno mesmo, né? Por exemplo, o Lindoso mora lá no Maranhão. Eu moro no Paraná. Se ele fosse me mandar uma obra, a gente já sabe que vai atravessar o país. Certo ou não? Porque a gente tá bem distante, eu e o Lindoso. Então, assim, o que acontece? Ele vai ter que fazer uma puta embalagem. Eu espero que quando a obra chegar aqui na minha casa, seja uma puta de uma embalagem. Por quê? Porque eu sei que a obra atravessou o país. Agora, sei lá, velho. De repente, eu vou comprar uma obra da Tati. A Tati tá em São Paulo. A gente tá bem mais perto. Então, de repente, a gente pode até se comunicar ali. Eu viajo para São Paulo, pego na casa dela, a obra, no ateliê dela. Então, a conversa é outra. Eu consigo pegar a obra na casa da Tati, vou me esforçar um pouco aqui, mas consigo ir lá para São Paulo pegar. Agora, com o Lindoso, lascou o cano, velho. Lindoso é só nas férias. Entendeu? Lindoso, eu tô aceitando aquele convite, hein? As férias ainda tá de pé, daqui a pouco chega dezembro, é só mandar o convite. Andrezão, venha com a sua turma e eu levo minha galera, aqueles 50 que andam do meu lado, e daí a gente se espalha aí e tá tudo certo. Mas você entendeu? Por quê? Porque é muito distante, entendeu? Então eu tenho que saber. Mas eu também tenho que entender, porque eu posso ser um colecionador que não conheço o Lindoso, não conheço a Tati, não conheço o que eles fazem, né? Eu vi uma obra, mas será que a obra é aquilo mesmo? O que eles discutem na obra deles? Então é legal ter nessa mini bio o que você trabalha. O que você trabalha? Qual é a tua preocupação? Qual é a tua pesquisa? Você entendeu? Qual é a tua pesquisa? O que você faz das suas obras, né? Que tipo de linguagens você adota? Você é fotógrafo? Você é pintor? Você é desenhista? Você é gravador? Agora, preciso dizer que eu sou um pintor de óleo sobre tela? Não, você é pintor. Por quê? Porque às vezes você pode pintar muito bem também com outra coisa que não seja acrílico sobre tela. Por exemplo, nesse portfólio que eu e o Lindoso a gente fez ontem, né? Antes de ontem, o Lindoso me apresentou obras de óleo sobre tela e de acrílico sobre tela com a mesma qualidade. Então não faz diferença eu pegar e falar se ele é um pintor de óleo ou um pintor de acrílico.
Ele é um artista visual especializado em pintura. Acabou. Pintura, ele é um pintor. Quem pinta com óleo, pinta com acrílico, possivelmente vai fazer uma coisa muito interessante também no guache, na aquarela, né? Talvez não tenha a mesma potência, mas vai fazer uma coisa bacana, tá bom? Então você é um pintor, você não fica restringido à linguagem. Assim como você é um escultor, você é um gravador, você não está restringido à sua linguagem. E depois eu preciso rapidamente saber ali em 2, 3 linhas se você já participa de salões, se você já ganhou prêmios, se você já tem obra em coleções, se você já tem obra em acervos. De novo, esse teu portfólio pode passar por uma mão de uma pessoa que é ultramente ocupada. Essa pessoa que é ultramente ocupada, parece que não, né? A nossa vida parece que não, assim, mas às vezes na mão de uma pessoa que o tempo é escassíssimo, 10 minutos faz diferença. Então, ou de uma pessoa que está julgando, por exemplo, um salão. Um salão bom, às vezes, tem 2.000, 3.000 pessoas que mandam, só que aquela pessoa que foi contratada para julgar, ela tem uma tarde para julgar tudo. Cara, você já imaginou ver 3.000 trabalhos, louco? Você acha realmente que o cara vai ficar vendo tudo isso? Ele vai passar os olhos. Então as principais informações têm que estar ali, naquela mini bio. Você entendeu? Eu tenho que ver se você faz parte do circuito ou não, rapidamente, em um ou 2 parágrafos. Então eu não quero saber ali se você expôs na feira de Santana do Oeste, com a participação da Ana Castela, que você deu um ursinho de pelúcia para ela. Cara, não estou interessado nisso, estou interessado rapidamente em ver se você tem prêmio. Porque se você tem prêmio, tua obra vale mais. Você participa de salão? Salão bom ou não? Grande ou não? Tem internacionalização? Tem obra em acervo? Tem obra em coleção? Porque tudo isso está me dizendo qual é o teu tamanho. Eu estou falando com o Popó ou eu estou falando com o Mike Tyson? Qual é o teu tamanho? Você entendeu? Ou eu estou falando com um frango? Você entendeu? Qual é o teu tamanho enquanto artista? Sacou? Porque se o salão vai pagar 30 mil de prêmio, certamente o cara não está interessado num artista pequeno. Pode até ser que dê. Só que tua obra vai ter que fazer muitos milagres, você vai ter que fazer chover ali naquele negócio, porque a tendência é se passa, por exemplo, assim, ó, quer ver, ó? Se você pega um salão grandão, o Adriano Pedrosa, que é o cara da Bienal de Veneza, também curador do MASP, vai julgar esse salão. E ele vê o meu nome lá, André Luiz. Ele já pôs na pilha dos rejeitados. Simples assim. Por quê? Porque eu sou muito nanico. Você entendeu? É como se você fizesse o time do teu bairro para jogar o Campeonato Brasileiro, sacou não? Da Série A. Velho, na boa, não é por nada. Vocês podem fazer uns zilhões de gols aí no teu bairro. Mas contra o meu Palmeiras, vocês vão tomar pau. Você entendeu? Ah, mas a gente podia ganhar. É um jogo só? Podia, mas o cara não vai te dar essa oportunidade. Você vai ter que chegar grande lá também, entendeu? Por isso que existem as séries. Tem a Série D do Campeonato Brasileiro, tem a Série C, tem a Série B, daí tem a Série A, daí vocês vão jogar junto. A mesma coisa em artes visuais. Se eu sou pequeno, eu tenho que fazer uma construção de time pequeno. E tem que ir crescendo. Daí o meu portfólio vai crescendo e eu vou deixando de ser pequeno, vai me tornando médio. Daí eu faço uma estrutura de carreira para médio, daí eu deixo de ser médio e começo a ser grande. E daí eu começo a angariar voos grandes. Mas enquanto eu estiver mirando só no meu bairro, só na minha rua, só na minha cidade, você é o cara daquele lugar. Não sonhe muito mais alto que aquilo. É assim, é assim. O sistema é assim. Beleza? Show de bola? Então a gente precisa ter isso em mente, que a gente tem que, ó, sonhar grande, sonhar alto. Se eu já dominei a minha terra, meu velho, bora, vamos ganhar outra coisa. Se eu moro numa cidadezinha pequenininha no meu estado, show de bola, eu já sou conhecido ali? Já. Mantém as redes e taca ali pau e vamos ganhar a capital. Ganhou a capital? Ganhei, show de bola. Bora ganhar o próximo estado. Vamos contar. Quem já jogou War aqui? O joguinho do War não é assim? War, você tem vários terreninhos, você vai pondo suas pedras e vai ganhando um terreno após o outro até você dominar o mundo inteiro. É isso, é a mesma coisa. E a nossa seta
para nós que estamos aqui no Brasil, a seta tem que estar virada para São Paulo. Eu falo isso para os mentorados e falo para vocês também. Todos. A gente pega a nossa seta, abre o mapa e mira em São Paulo. A tua trajetória é essa. No caso do Lindoso, ele tem que descer. No meu caso, eu tenho que subir. Você entendeu? E assim vai. Eu tô no Paraná, eu tenho que subir. O Lindoso tem que descer. A gente tem que ir ganhando. Maranhão, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, sei lá. Pega a seta e vê qual é o menor caminho que você tem que fazer para chegar em São Paulo. Por quê? Porque São Paulo movimenta 80% do comércio de artes visuais do Brasil. Simplesmente por isso. Tá? É onde está a maior concentração de renda do país e a maior concentração de dinheiro que esse país tem, está entre o eixo Rio-São Paulo. Mas não quer dizer que ele não pode se tornar grande lá no Maranhão, depois, sei lá, em Pernambuco, depois ser o cara fodão do Nordeste, por que não? Pode também, você entendeu? Mas eu tenho que ter estratégia. Sem estratégia não chega a lugar nenhum e o portfólio cumpre com essa percepção. Dúvidas, meu povo, minha pova até aqui? Alguém quer levantar a mão? Agora, só tem um detalhe, quando eu me tornei pró, eu perdi meu relógio. Então agora corre o risco de eu ficar mais prolixo. Antigamente eu olhava o relógio, descia o pau, ia falando, ia correndo. Agora eu já não tenho mais relógio, por favor. Tranquilo? Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? 12 horas agora. Não, mas ele tinha um cronômetro, Tati, que era o cronômetro que nos expulsava da sala. Mas eu imagino que eu já dei o meu horário, já conversei mais ou menos. Mas eu vou dar mais uma estilingada aqui, uns 10 minutinhos, e vou liberar você para o sorteio do bife, tá bom? Para você ir lá rifar antes que a boia fique fria. Então, o que mais que a gente tem que ter ali? Falei do currículo, eu tenho que mostrar a obra do Lindoso ainda. Fique aí, não vai embora você, hein? Não vai embora. Eu falei para você da fotografia, falei para você da mini bio, falei para você que a foto tem que ser batida, falei da ficha técnica. Pode ter texto curatorial no meio do portfólio, tá? Texto de curadores, super importante, mas geralmente isso acontece quando você já tem uma exposição individual. Pode ter statement, ou seja, é um pequeno texto, 1 ou 2 parágrafos que guia o leitor na sua pesquisa artística, tá bom? Cara, palavra de ordem, portfólio não é encheção de texto. Ninguém quer ler 1 bilhão de coisas no seu portfólio. Chega, 0 texto. O portfólio ele é limpo, clean, fechou? E lá no final tem que ter um resumo do teu currículo. Você entendeu a palavrinha? O tio vai repetir para você. Resumo do teu currículo. Ai, professor, mas como assim resumo? Eu nem tenho portfólio, eu nem tenho currículo. Se você não tem, é o indicativo que você tem que começar a mexer o doce para começar a expor. Beleza? Tem que se virar aí e tentar deixar e tentar arrumar isso, tá? Aos pouquinhos tem que ir construindo esse currículo. Muito bem, vamos ver aqui o tio Lindoso. Que dele o tio Lindoso? Vamos abrir aqui, 1 minutinho. Enquanto eu vou abrindo aí, vá fazendo todas as suas perguntas. Veja se você tem alguma pergunta para me fazer. Vamos dar uma olhada rapidinho no portfólio desse moço. Não é nem o melhor, nem o pior portfólio, tá? Não é nem o melhor, nem o pior. Não quer dizer que é a única opção, mas é uma opção bem válida para você fazer o seu parecido com o dele. Olha os olhos aqui, ó. Vamos ver. Me diga aí se está aparecendo. Se apareceu para você. Muito bem, muitos dedinhos, muitos dedinhos. Exibir, exibir, exibir. Leitura. Aí, agora ficou grandão. Ai, que bonito. Ai, lindoso. Que tela linda a sua. É bonito, lindoso. É porreta, cara. Falei pra você. Ó, isso daí é da janela da sala do Lindoso. Olha que coisa linda. Bonito, né? Tá vendo? Ó, isso é a capa. Eu não sei se ele acha mais bonita essa. Na minha opinião, é uma das mais bonitas que ele tem.
Daí eu coloquei como capa, tá? O homem, hein? Pega esse moço. Hã? Ah, é? Eu vou fazer um filme do qual o Lindoso vai ser o galã. Ele já tá contratado e nem sabe. Aí, ó. O Lindoso tá de um lado, as obras dele estão de fundo. E você viu, ó? Ele me mandou uma fotografia dele, tá? Daí o que eu fiz? Eu joguei no PowerPoint, joguei esse marrom. Esse marrom eu peguei daquela quina lá, ó, da parede, com conta-gota, fiz ele ficar marrom, fiz um degradê aqui. E depois eu joguei na IA de novo, para a IA me devolver essa marca de pincelada aqui, ó, falhada. Entendeu? E daí a IA me deu, eu só tive que colar o texto em volta. Massa? Ó, daí agora vem a obra da capa, porque eu não poderia deixar só a obra da capa e não falar nada da obra da capa. Beleza. Vocês estão vendo a ficha técnica ou nós estamos na frente da ficha técnica aqui quando aparece para vocês? Dá para ver a ficha técnica? Aparece. Dá para ver. Ah, maravilha. Ó. E assim vai, ó. Cadê? Ó, assim vai, ó. Mais um quadro, ó, tá vendo? Você viu, ó, esse quadro estava na direita, ou melhor, estava na esquerda, esse está na direita. Esse está na esquerda, esse está na direita. Você viu o tamanho da fonte que o tio colocou aqui? Você percebeu isso? Você percebeu que a fonte, o tamanho do texto que eu coloquei ali é pequenininho? Quem mais é grandão aqui é a obra? Por quê? Porque o que mais interessa é a obra do Lindoso, não o texto. O texto é o de menos. Você percebeu que eu não coloquei branco na cor do texto da obra ali, da ficha técnica? Por quê? Para não destoar da paleta de cores de todo o portfólio. Então o portfólio tem uma assinatura gráfica. Ó, mais um. Depois a gente ainda vai conversar sobre essa assinatura aí, Lindoso. Mas vai chegar o momento certo para nós conversar sobre isso. Tá bom? Olha lá. Mas olha que legal, a gente consegue se imaginar lá na cidade que o Lindoso fez. Ó. Isso é óleo, percebeu? Ó a qualidade do óleo dele, ó a qualidade do acrílico. Foi a primeira pintura a óleo que eu fiz. Que coisa boa, hein, Lindoso? Deus te privilegiou, viu? Obrigado, senhor. O Lindoso é aqueles cara que já foi artista em outras vidas. Daí ele vem com um chip a mais aí de outros séculos. Olha lá. Beleza? E assim a gente vai, ó. Perceba, são fotos boas, tá? Ó. Ali a gente ainda vai arrumar ali, ó. Que eu não sei se eu que fiz errado ali, aquele vermelho tem que tirar depois, tá? Lindoso, aquele Viana ali, eu não sei se tem no título, acho que não tem. Mas depois tira. Aquele vírgula Ronald também tá sobrando uma vírgula ali, depois tira para virar um ponto aqui. Ah. Percebeu? Mas, cara, ó, uma pinturinha ajeitada, cara. Se o Lindoso continuar assim, Jesus, ele vai convidar todos nós para as férias lá na casa dele. O homem vai ficar podre rico. Ó. Daí aqui, ó, um resumo do currículo dele, ó, tá vendo? Bonitinho, ainda tem bastante coisa para explorar aqui, né? Mas vai, ó. Olha que legal. Aqui eu dei uma mexida, Lindoso, ó. Coloquei, ó, 25, 24, 18, 9, ó. É do mais novo pro mais velho, não do mais velho pro mais novo, entendeu? É sempre o que fez mais recente pro que fez mais antigo. Por enquanto, ó, percebe que tá uma letrona grandona, isso aqui dá para diminuir. Mas quando que vai diminuir? Quando ele me der mais coisa. Então agora a gente entrou na mentoria, agora a gente vai começar a trabalhar ele ali, ó, para 2026 ter mais linha que 2025. Quando que foi que ele teve mais linha aqui? Em 2024, ó, ele teve 2 exposições. Quer dizer que se ele tirar 4 exposições até dezembro, ele já dobrou o melhor momento dele de carreira. Se ele tiver 3, ele já está melhor que 2024, que foi o melhor momento dele enquanto artista em termos de exposição. E assim vai. Daí a hora que a gente dobra 3, a gente tenta 6. A hora que a gente tenta 6, a gente tenta 12. E daí aos poucos a gente vai vendo que o currículo vai ficando enorme, tá? Mas veja, ó, ele já tem, ó, acervo no fórum da cidade dele, na escola da magistratura também lá, ó, depois tem que arrumar aqui, hein? Que agora a gente vai vendo, né? Depois a gente vai arrumando, assim, ó, tem que tirar esse traço daqui que tá errado, tem que colocar onde que é essa escola da magistratura aqui, tem que colocar, acho que é Viana. Ele já tem uma coleção,
A magistratura em São Luís, na capital. Então, daí tem que pôr aqui, São Luís, isso é importante. Ou põe o estado só, Maranhão também. Mas ó, é interessante que aqui eu tenho coleção de povo que não está lá nas obras que ele colocou no portfólio. Então aquele povo daquelas obras tem que estar aqui na coleção, entendeu? Então as coisas têm que ser amarradinhas. Edital que ele participou, publicação, o cara tem até uma capa de um livro, né? Ele emprestou a obra lá para o cara colocar na capa do livro. Tem uma exposição individual, tem 3 coletivas, né? 3 não. 1, 2, 3, 4, 5 coletiva, né? E daqui a pouco a gente vai buscar o prêmio, que não está aqui ainda, residência, vai ter bastante coisa que a gente vai crescer aqui ainda, mas tá ótimo. Daí, ó, beleza, o Instagram do Lindoso, o e-mail, eu preferi não colocar o telefone dele aqui para não expor muito ele, mas daria para pôr e acabou. Show de bola. Simples, rápido e rasteiro, percebeu? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Voltei. Maravilha? Sussa? Bonitinho, né? Então tá, meu povo. Nenhuma dúvida? 0 dúvidas? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Vou liberar você para comer aquele tebone mal passado, hein? Sangrando. Para você que é vegetariano, aquele brócolis cozido. Então tá bom, se você não tem dúvidas, aquele abraço. E para os mentorados ainda temos que aprofundar esse assunto. Fechou, Lê? Massa? Para você que está nos vendo no YouTube, aquele abraço para você também. E fique com a gente, já dê aquele joinha, dê aquela curtida, show de bola, para a gente ir engajando, já aperta o teu sino aí, para a gente sempre aparecer. Maravilha? Grande abraço, até o próximo encontro. Se cuidem aí, até mais. Tchau.